do Senhor aos nossos corações. Oremos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por estarmos na tua casa. Neste momento colocamos diante do Senhor a vida da Margarete, ó Deus. Teu Santo Espírito, ó Pai, possa usá-la grandemente. Que o Senhor esteja, ó Pai, orientando o seu falar, tudo que ela for fazer nesta noite, ó Deus. Abençoe a sua família, ó Pai, o seu lar. Senhor, continue, ó Deus, orientando-os, ó Deus, a cada dia, dando saúde, sabedoria, sustentando-os, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Dirija as suas vidas, ó Pai, guia-os, ó Deus, em nome de Jesus, que nós oramos e suplicamos as Tuas bênçãos e a Tua unção sobre a vida da Tua serva neste momento. Em nome de Jesus, amém. As crianças, a gente poderia estar orando agora? Vamos orar pela vida das nossas crianças. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, Pai querido, porque os teus servos, Pai, têm entendido o teu recado, Pai. Que melhor é, ó meu Pai, trazermos os teus filhos para a tua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa bênção, por essa dádiva que é as nossas crianças, Pai. Prepara-as, Pai, porque elas são e serão bênção nas tuas mãos. Serão instrumentos valiosos usados por ti, Senhor. Que as nossas crianças cresçam, Pai, para serem usadas por ti. Abençoe, Senhor Deus, os pais dessas crianças. Toma conta de cada um deles, Pai. Os orienta, os ajude a fazer e a andar, Senhor Deus, de forma que oriente os seus filhos, Pai querido. Pai de amor, também eu imploro a Ti neste momento, Pai. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Me usa, Pai. Me usa para dar o Teu recado, Senhor, para falar o Teu querer nesta noite. No Teu nome, Pai, eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, pode assentar. Hoje nós daremos continuidade, num tema que nós estamos estudando. Hoje é a nossa segunda mensagem de vida contagiante. Mas o nosso tema anual é sobre o amor. E pensando em amor, ontem eu e Miriam nós estávamos falando sobre o amor. Como o amor tem estado em baixa nos últimos tempos. Quantas coisas ruins têm acontecido no nosso viver, dentro das nossas famílias, dentro da sociedade que nós vivemos. Como o amor tem se esfriado na vida das pessoas. Como nós temos deixado de amar da forma como deveríamos amar. O texto que a irmã Sandra e a Caroline leu foi algo maravilhoso. Como nós temos perdido tempo nas nossas vidas. Como nós temos deixado de fazer no momento em que estamos vivos. Mas o nosso amanhã não nos pertence. Que o Senhor nos dê sabedoria para amarmos mais. E quando nós olhamos para essa palavra, amor, o que é amor? O nosso dicionário da língua portuguesa diz que amor é afeição profunda a outro, a ponto de estabelecer um vínculo afetivo intenso, capaz de doações próprias até o sacrifício. Temos amado dessa forma? Talvez a nossa família, sim. Talvez aqueles que são nossos, sim. Mas quando se fala de amor, não se fala apenas de vínculo, de família. Que Deus nos oriente. Nós já estamos no mês de junho, falando sobre amor.
estudando sobre amor. Vamos ainda continuar até dezembro. Que o Senhor nos dê a oportunidade de aprendermos e entendermos e vivermos um pouco mais sobre o amor. Amém? Vida contagiante. Um sonho. Sexta-feira nós conversamos sobre o que é contagiar. E essa imagem ali é muito clara do que é contagiar. Quem aqui nunca teve a curiosidade de pegar uma caixa de fósforo e acender um palito e colocar de novo dentro da caixa de fósforo? Acho que qualquer um já fez isso, não é? Só queima aquele um que nós acendemos? Não. Automaticamente vai contagiar cada um que está ao seu lado, consequentemente vai queimar todos. Então, ser contagiante. Obrigada, querida. Ser contagiante é isso aí. É contagiarmos. É mostrarmos de forma muito clara, a ponto de que todos que estão ao nosso redor se contagiem pela pessoa que nós somos. E o nosso tema de hoje é um sonho. Mas não esse sonho do qual nós deitamos, dormimos e sonhamos. Não. Não é somente esse sonho, vai mais além. E Mateus 5, 13 e 14 diz com clareza: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus não nos passou um simples trabalho. Ele nos entregou uma missão de transformação nossa e de nós para os outros. A máxima para o contágio é ser autêntico, é realmente crer e viver o Evangelho de Jesus. O pastor Rick, ele diz uma seguinte frase: cada cristão precisa de mais do que um estudo bíblico para realmente crescer. E Joy Aldrich diz: os cristãos devem ser as boas novas antes de pregar as boas novas. Lendo essa frase, realmente nos mostra que nós precisamos ser antes de falarmos. Não adianta nós querermos falarmos e falarmos e falarmos, se nós não vivermos essas boas novas do Evangelho. Se nós não vivermos esse trabalho que o Senhor deixou em nossas mãos, que é de transformar as nossas vidas e de transformar aqueles que estão ao nosso redor. Pelo poder da palavra do Senhor, nós podemos levar as boas novas e contagiar quem nos cerca. Eu não trabalho fora, eu não estudo mais, mas tem tantas pessoas que me rodeiam no meu dia a dia. Quem trabalha fora tem essa oportunidade ainda maior. Quem estuda, mais ainda. Nós precisamos contagiar o mundo que nos rodeia, porque a maldade ela tem pego, ela tem crescido, e nós como servos do Senhor, nós precisamos e necessitamos contagiar quem nos rodeia. E o Senhor nos deixou a forma para fazermos isso. Está lá em João 15:5. Por isso Jesus nos disse: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aqui está uma fórmula. Eu preciso permanecer no Senhor e Ele em mim, para que eu possa dar
frutos, para que eu possa contagiar pelo poder da palavra do Evangelho. Eu preciso me manter ligada ao Senhor. Será que o sonho que você tem para a sua vida é o mesmo que Deus sonhou para você? Uma coisa é certa: se você não tiver amor por você mesmo e pelos outros, seja qual for seu sonho, ele nunca se realizará. Eu, como mãe, eu desejo tantas coisas boas para os meus filhos, não é verdade? Mas sempre que eu estou orando ao Senhor, eu imploro ao Senhor que o Senhor não deixe que o sonho que eu tenha para os meus filhos seja maiores do que o que o Senhor tem sonhado para eles. Porque eu sonho muito, mas o meu sonho jamais será o melhor para os meus filhos, jamais será o melhor para a minha vida, jamais será o melhor para nós. Então nós temos que viver e realizar os sonhos do Senhor para as nossas vidas. Nesta noite, o Senhor quer nos dar a forma de como devemos transformar nossos sonhos em realidade. E a nossa igreja, ela precisa estar atenta para esse recado que o Senhor vai nos dar, que está aqui, para que de fato nossa igreja viva o sonho de contagiar esta cidade com o Evangelho de Jesus. O Senhor, Ele quer contagiar o bairro onde nós moramos. Só que eu tenho que ser um instrumento para esse contágio. Nós precisamos ser esse instrumento. O bairro que nós moramos é imenso, é enorme. A nossa igreja, a Igreja Batista Esperança, é tão pequena, né? É tão pequena. Mas o Senhor diz que nosso exemplo, a nossa vida, ela pode fazer essa diferença. E nós podemos ser um diferencial. As pessoas que aqui servem ao Senhor, elas podem ser um diferencial no bairro onde moramos. E para nós, de fato, contagiar a cidade com o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso bairro com o Evangelho de Jesus Cristo, primeiro, ele diz: você deve viver. Mas eu vou trocar esse você por nós. Nós devemos viver de forma íntegra. A integridade tem que ser algo que precisa e que necessita fazer parte da nossa vida. Aqui o autor da nossa mensagem, ele usa Gênesis 6:9. Aqui vai nos falar a história de um homem. Está lá, Gênesis 6:9 diz: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Nesse momento da história, nesse momento que o Senhor narra na palavra dele, em Gênesis 6:9, apenas 6 capítulos. Lá no primeiro livro da Bíblia, o Senhor tinha feito a sua criação perfeita, maravilhosa. O homem já tinha pecado e já tinha estragado toda aquela perfeição que o Senhor tinha preparado. Nesse momento aqui, o Senhor, ele olha e ele vê que a maldade do homem tinha se multiplicado tanto, de uma forma tão grande, que ele se entristece.
Hoje, eu imagino que o Senhor também deve estar muito triste, porque como a maldade da humanidade tem crescido, quantas coisas horríveis e horrendas têm acontecido. E lá o Senhor, Ele olhou, Ele se entristeceu, e Ele disse que Ele iria destruir toda a humanidade. Tudo iria ser destruído. Não só a humanidade, como todos os animais. Tudo seria destruído. Porém, a palavra do Senhor diz que teve um homem. Porém, um homem. E esse homem era Noé. Ele era um homem justo e íntegro entre todos da época. Somente um homem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês e para mim. Se o Senhor olhasse lá do céu hoje, será que eu, Margarete, seria essa pessoa justa e íntegra que o Senhor iria deixar como remanescente? Será? Mas nós ainda temos tempo. Nós estamos aqui. Noé, ele era íntegro, sem defeitos, inteiro, saudável. Noé tinha integridade de coração em seu relacionamento com Deus. Mas por que Noé tinha essa integridade? O final do versículo nos diz: porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Então, se eu andar com Deus, eu também vou ser achada perante o Senhor justa e íntegra. Se eu tenho andado com Deus, eu também vou ser achada assim. Só que são respostas que cada um vai dar de si mesma. Eu não posso responder pelos outros. Eu tenho andado com Deus a ponto de ser me achado íntegra? Que o Senhor nos considere íntegro perante Ele. Amém? Dentro desse viver de forma íntegra, seja apenas você mesma. Seja apenas você mesmo. O Salmo 139:14 diz assim: eu te louvarei, porque de forma terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Nós precisamos nos lembrar de quem nos criou. B. Seja verdadeiro por dentro. Precisamos ser verdadeiro. Seja autêntico quanto ao fracasso. E viva coerente com suas palavras. Jesus nos ensinou assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5:16. Além de nós vivermos de forma íntegra, nós também precisamos viver com compaixão. Nosso segundo ponto dentro de contagiar a nossa cidade, o nosso bairro, nós precisamos viver com compaixão. Mateus 25:40 nos diz assim: o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizerem. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração para seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Deuteronômios 15:11. Dentro de viver com compaixão, em compaixão,
O Senhor vai nos levar agora, neste momento, a uma famosa parábola. A parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas 10, de 30 e 37. É uma parábola muito conhecida. É uma parábola maravilhosa, mas que nos traz tanto ensinamento de como vivermos em compaixão, de como termos um coração capaz de ajudarmos sem ganharmos nada em troca. O versículo 30 diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Esse caminho de Jerusalém para Jericó nos traz um ensinamento maravilhoso. Existia aí um percurso de mais ou menos 27 quilômetros entre essas duas cidades. E existiam dois caminhos que levavam um ao outro. Um era um caminho longo, muito longo, só que era um caminho mais seguro. Mas o outro era um caminho mais curto, mas era um caminho chamado de caminho sangrento. O Senhor Jesus aí nos deixa duas oportunidades para tomarmos nossas decisões. Eu posso passar pelo caminho seguro, ou eu posso querer ganhar tempo e ir pelo caminho mais curto. Eu preciso perguntar que geralmente a gente vai pelo caminho mais curto, mesmo que você corre mais risco, mesmo que você corra risco, você tem uma tendência de ir por ele? A gente, quando morava na roça, se você fosse pelo caminho correto, você tinha que subir o carregador e ir até a estrada, para daí você seguir o caminho. Mas era mais fácil, de repente, aqueles trilhos que tinha pelo meio das roças, você passar por ele. Só que nesse caso aqui, esse caminho mais curto, ele era um caminho tão perigoso que acontecia coisas horríveis por ali. Mas esse homem, ele preferiu correr o risco. Se eu chegar do outro lado sem me acontecer nada, eu estou no lucro. Não é assim que nós pensamos? Pelo menos eu cheguei mais rápido. E quando nós lemos a história, diz que esse caminho, esses 27 quilômetros para a gente ir de carro é bom, não é? Só que nessa época que nós estamos aqui estudando, tinha carros? Não, era a pé mesmo. Era a pé mesmo. E quem tinha aí um animal, olha, era rico. Ele caminhou, esse homem, a história diz que ele caminhou. E nessa caminhada de 27 quilômetros, tinha aproximadamente 1 quilômetro que ele era muito íngreme e cheio de pedra. Olha como dificultava as coisas aí. E esse homem, ele foi por este caminho, e o texto nos diz que ele foi assaltado, ele foi machucado, tiraram-lhe tudo o que ele tinha e simplesmente deixaram ele lá jogado. Então, dentro de vivermos com compaixão, nós precisamos não fuja da realidade do problema. Não fuja da realidade do problema. O versículo 31 diz assim: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem,
passou pelo outro lado. Quando nós olhamos para a vida desse homem chamado sacerdote, ele era um homem de uma importância tão grande naquela época, porque ele cuidava de cumprir a lei. Ele tinha uma importância, porque além de cumprir a lei, de fazer cumprir a lei, ele também era quem fazia os sacrifícios. Então, olhando para esse homem, ele era um homem religioso. E se nós somos religiosos, nós temos que ter compaixão, não é verdade? Só que esse homem, o texto nos diz que ele, quando viu, ele passou para o outro lado. Ele fugiu da realidade do problema. Ele passou de largo. Ele preferiu passar para o outro lado. B. Não ignore a realidade do problema. Não ignore. Versículo 32 diz: assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Levita também, assim como o sacerdote, era um homem importante, era um homem religioso, era um homem que ajudava o sacerdote a cuidar do templo. Ele era um homem que tinha por obrigação olhar por aquele que estava ali ferido. Mas o que ele fez? Quando ele viu aquela cena horrível, ele fingiu que não estava nem vendo. Ignorou, não era problema dele. Quem estava lá caído, prostrado, não era problema dele. Só que esses dois homens, eles estavam presos a rituais, porque eles eram homens que tinham certa importância e que não poderia tocar em uma pessoa samaritana. Ele não poderia tocar. Só que eu posso tocar em qualquer um, mas eu também finjo que vejo as coisas. Eu também finjo. Nós fingimos, porque muitas pessoas têm morrido, têm ido para o inferno e eu não tenho feito nada. Eu não estou sendo diferente daquele levita e daquele sacerdote. Eu não estou sendo. A minha casa, a minha família, muitos têm perdido as suas vidas e eu não fiz nada por elas. Eu estou sendo diferente do sacerdote e do levita? Não, eu não estou sendo. Eles teriam que ter feito, eles teriam que ter amor ao próximo, porque era isso que eles pregavam. E eu também prego sobre isso, mas eu não tenho vivido. Aquela missionária que veio aqui esses dias, que falou do trabalho dela nas prisões, como que me impactou aquilo. Porque, infelizmente, nós julgamos e predeterminamos que não vale a pena certas pessoas. E como que aquelas palavras daquela irmã mexeu comigo? Matou, roubou, fez crueldade, está recebendo o que merece. Eu me envergonhei, porque infelizmente eu vi assim. Mas quando aquela irmã diz que são imagem e semelhança de Jesus, que o poder do Evangelho pode mudar aquelas vidas, eu me envergonhei, porque eu pré-julguei e eu condenei. E esse texto aqui nos mostra que o sacerdote e o levita fez a mesma coisa. Quem estava lá no chão não tinha validade nenhuma. C. Faça a sua parte diante da realidade. O versículo 33 nos diz: mas um samaritano
Estando de viagem, chegou onde encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aquele samaritano, ele teve compaixão por aquele que estava ali caído. Sabe que quando nós olhamos para a história, os samaritanos, diferentes dos sacerdotes e dos levitas, eles eram considerados nada. Eles eram um povo que não conheciam a Deus. E aos olhos dos judeus, eles eram pessoas que não tinham nenhum valor. Mas que assim como os outros, o levita e o sacerdote, que passou e viu a mesma cena, o sentimento dele foi nobre, porque ele teve compaixão daquele que estava ali, ferido e machucado. Aproxime-se. Atenção. Não fuja da realidade do problema. Dê de si. Cuidado. Não ignore a realidade do problema. Dê do seu dinheiro. Faça a sua parte diante da realidade. Os versículos 34 e 35 diz que aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Irmãos, o sentimento desse homem chamado samaritano foi um sentimento tão nobre. Lembra do que eu disse para vocês, que o caminho era chamado caminhada sangrenta? O texto nos diz que ele não só parou, mas ele curou as feridas daquele homem. O óleo e o vinho aqui que ele tratou as feridas era algo que tinha valor muito grande. Mas ele não pensou 2 vezes. Ele usou para tratar aquele homem que não era nada dele. O texto nos diz também que ele colocou aquele homem sobre o seu animal e ele foi a pé. Vocês param para imaginar quanto risco que esse homem correu por ajudar alguém que não era nada dele. Mas o Senhor Jesus nos contou essa parábola, deixou registrado para que nós também possamos ter esse sentimento nobre de termos compaixão, de fazermos pelo outro aquilo que precisa ser feito, não só o que é conveniente a nós fazermos. Eu vi uma frase essa semana que dizia que amar é você dar para quem não vai te dar nada em troca. Essa é a verdadeira essência do amor. É você amar quem você não vai receber nada em troca. Porque o sentimento que nós temos é de dar e receber. Mas isso não é a primícia do verdadeiro amor. E esse homem, ele teve esse sentimento. E o versículo 36 diz assim: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. E ele está falando para nós nessa noite. Ele está dizendo para mim e para você: vá e faça o mesmo. Não fique alheio aos problemas, às dificuldades. O mundo lá fora está difícil,
mas eu preciso fazer a minha parte. Vá e faça. Vá e faça o mesmo. É isso que o Senhor está nos falando nessa noite. Gálatas 2:10 diz, Paulo aqui exorta os Gálatas, somente pedirão que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Paulo, ele falava daquilo que ele fazia. E nós precisamos também falar daquilo que realmente nós fazemos. Se temos compaixão, então vamos pregar a compaixão. 3. Nós devemos viver de forma sacrificial. Lucas 19, de 1 a 10, vai contar aqui uma outra história de um outro homem. História essa maravilhosa. Os versículos de 1 a 3 vai dar início dizendo assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Quais os sacrifícios estamos fazendo para alcançar nossos sonhos? Para sermos obedientes a Deus e seus propósitos? Para nada serve um altar sem sacrifício. O que nós temos feito como sacrifício ao Senhor? O que temos feito? Quando olhamos para a vida de Zaqueu, Zaqueu era um homem de baixa estatura. E ele tinha um sonho ali naquele momento, que era ver o Mestre, que era contemplar a face de Jesus Cristo. Só que se ele ficasse no lugar que ele estava, ele não conseguiria ver. Quantas vezes que eu tenho deixado de fazer as coisas porque me traz sacrifício? Será que é só eu? Zaqueu, ele correu à frente, ele subiu em uma árvore e ali ele ficou esperando, porque ele sabia que o mestre passaria por ali. O que é sacrificar? Sacrificar-se é dar de si mesmo. Sacrificar é dar de si mesmo. Mas como? Como que eu vou dar de mim mesmo? E o próprio texto de Lucas 19, de 1 a 10, ele continua nos orientando a doar do seu tempo. Versículo 4 diz assim: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele subiu e ficou esperando. Ele parou tudo para investir em um tempo com Jesus. Qual o tempo que eu tenho investido no nosso Senhor Jesus Cristo? Qual o tempo que tem sido de relacionamento, como Noé andava com o Senhor? Quanto tempo eu tenho andado com o Senhor? 10 minutos? De 24 horas? 10 é pouco? Meia hora? Cada um responde para si. Qual é o seu tempo que você tem doado para estar aos pés do Senhor? B. Doar de seu serviço para a glória de Deus. Todo o povo viu isso, no versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Serviço, trabalho. Aqui está se direcionando à hospitalidade. Como você tem tratado as pessoas que o rodeiam?
Como você tem tratado as pessoas dentro da sua casa? Como tem recebido? C. Doar do seu dinheiro e recursos. O versículo 8 diz: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A profissão de Zaqueu era de cobrador de impostos. Zaqueu era um homem que o dinheiro era o senhor de sua vida. Mas quando ele teve esse encontro com o Senhor, ele fez um sacrifício. Ele deixou que o Senhor fosse o Senhor da sua vida e não o dinheiro. Porque o que movia a vida de Zaqueu era as posses. Mas aqui eu acredito que para ele deve ter sido difícil dizer isso. Olha, eu vou dar metade do que eu tenho. E se alguém se sentiu lesado, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha o quanto de sacrifício Zaqueu estava fazendo ali naquele momento. Olha o quanto de sacrifício. Sermos contagiante é fazermos sacrifício de nós mesmos, quer em tempo, quer em serviço, quer com as posses que nós temos. Romanos 12:1 diz: ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos e nós necessitamos nos oferecer como sacrifício vivo perante o Senhor. No final da vida, o que realmente importará é o quanto fizemos para contagiar e levar para a eternidade as pessoas que Deus colocou perto de nós, e não as coisas materiais que conquistamos. No final, o que vai importar é aquilo que nós fizemos como diferencial nas nossas vidas, não os bens que nós temos. E Zaqueu entendeu isso, que não era as suas posses que o levaria, que o permitiria chegar até a eternidade. Concluindo, disse Jesus: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. João 15:12-13. Igreja, a única coisa neste mundo que vai prevalecer é o amor. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13:13 diz: o amor é o sonho da vida contagiante. E esse deve ser o nosso maior sonho. Esse deve ser o nosso maior desejo: amar como Jesus amou. Aquilo que tem nos faltado, que o Senhor, pela bondade e misericórdia que nele há, que ele esteja completando nas nossas vidas. Nós precisamos amar, nós precisamos ter o sonho de ver o nosso bairro, a nossa família, os nossos amigos ganhos para a honra e glória do Senhor. Esse deve ser o maior sonho das nossas vidas, de levar e de pregar esse evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas não se percam, para que o inferno não seja povoado. Nós precisamos povoar o céu, levar as pessoas até Jesus. Esse deve ser o nosso maior sonho. Venha na próxima semana para a terceira mensagem. Eu não sei se foi propositalmente, mas vida contagiante, uma
não dá continuidade aí. Eu acho que é para descobrir no próximo domingo. Então não perca. Venha no próximo domingo. Tá aí, ó. No finalzinho do nosso informativo. Vida contagiante. Uma oportunidade. Mas venha descobrir qual que é essa oportunidade que o Senhor quer nos fazer entender. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para nós estarmos orando ao Senhor, para nós estarmos implorando ao Senhor, para que nós possamos viver o verdadeiro amor pelas pessoas que nos rodeiam, para que nós possamos desejar que todas as vidas sejam salvas e sejam ganhas para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor fizestes o sacrifício, Senhor, por nós. E neste momento, Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, implorando a Ti, nos ajude a termos uma vida, Senhor Deus, de sacrifício também, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida onde nós podemos, Senhor Deus, olharmos e não fugirmos, Senhor. Onde nós podemos vivermos de forma, Pai, que possamos contagiar a todos que nos rodeiam, Pai. E que a nossa família, Pai, que o nosso bairro, a nossa cidade seja ganha para a honra e glória do Teu nome. E que nós possamos ser, ó meu Pai, uma igreja viva, uma igreja que pregue, Senhor Deus, o poder do Evangelho, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e nos ajude a vivermos uma vida que Te agrada, Pai. Pai querido, no Teu nome eu oro e no Teu nome eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Mesmo, Pai, nós não sendo merecedores, o Senhor tem tido misericórdia, porque a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu povo aqui reunido. Muito obrigado pela vida, Senhor, do nosso pastor. Que o Senhor esteja com as Tuas mãos de poder sobre a sua vida. Que o Senhor esteja o orientando, o direcionando, Pai. Toma conta tanto dele quanto da sua esposa, Pai. Esteja os abençoando, os guardando e os protegendo, Pai. No Teu nome, Senhor, eu oro e no Teu nome eu agradeço, hoje e sempre. Amém.